Estamos de volta com Segurança e Cidadania, hoje conversando com o policial federal, que é escrivão de Polícia Federal, Flávio Werneck, também presidente do Sindicato de Policiais Federais e vice-presidente da Federação Nacional de Policiais Federais, é isso? Exatamente. Tá. Vamos falar um pouco agora de a parte interna, o dia a dia, como que funcionam essas operações? A gente estava falando dos nomes. O efetivo da Polícia Federal, ele não é muito grande. Não. Né? Ele costuma precisar de apoio de outras instituições. Sim. Como que funciona isso? Bom, na verdade, o que acontece? Nós estamos com um efetivo muito baixo. Acho que desde 96 é o menor efetivo de ativos de policiais federais desde 96. A gente tem notícia ultimamente de ter, inclusive, que retirar policiais da Lava Jato para passar para outras operações. Isso é até interessante a gente citar, porque se deu muito na mídia, ou se colocou muito na mídia que com a mudança da direção geral da Polícia Federal, talvez tivesse algum problema e alguma ingerência na Lava Jato. Deixar bem claro que, para nós policiais federais, o maior problema que a gente viu na Lava Jato, ou direto de problemas na Lava Jato, foi o fim do sistema de task force, ou sistema de força-tarefa. Nós tínhamos um sistema de força-tarefa que é o sistema norte-americano. Basicamente, o sistema norte-americano de investigação, ou seja, você aproximar o Ministério Público dos investigadores. Então, você tem ali uma dedicação exclusiva à investigação, você tem ali todo um efetivo que está ali voltado para aquele tipo de investigação. Isso é exceção no Brasil. Né? E por isso a Lava Jato deu muito certo. Então a gente acredita que o maior problema foi há uns 6, 7 meses atrás, quando se diluiu e acabou com esse sistema de investigação. Ou seja, os policiais federais que estavam dedicados à Operação Lava Jato acabaram tendo que voltar para a Superintendência da Polícia Federal no Paraná e se dedicar não só à Lava Jato, mas a outras operações também, a depender de onde ele foi lotado novamente. Então isso foi uma perda para a operação, inclusive colocada por vários procuradores e policiais na época que foi desfeito esse sistema. Então, assim, dentro dessa perspectiva de sistemas de investigação, de modelos de investigação, quem não queria que o Brasil tivesse um modelo de investigação dos Estados Unidos, né? Então, por conta desse baixo efetivo, acaba que os policiais federais utilizam muito e precisam muito do apoio das demais corporações. Então, principalmente em operações de grande monta, a gente precisa do apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. Então, muitas das vezes a gente faz uma operação compartilhada com policiais militares, policiais civis e policiais rodoviários federais. Tanto envolvidos, acho que diretamente na operação, como também o pós, né, ali, né, que não, às vezes nem toma conhecimento da operação, mas participa. Sim. A gente tem tanto a parte de apoio, a logística investigativa, né, toda, quanto depois, quando você vai executar a operação propriamente dita, que é quando você vai cumprir os mandados de busca, os mandados de prisão, e aí muitas das vezes a gente pede o apoio e tem o apoio dos demais órgãos policiais. Essa cooperação é sadia, então? É muito sadia. Aliás, nós temos que cada vez mais buscar, dentro da segurança pública, esse acordo, essas cooperações com as demais órgãos, e não só da Polícia Federal, não só policiais. Polícia Federal e Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Civil ou Polícia Rodoviária Federal. A gente tem que buscar esse apoio com Receita, com Banco Central, com as agências reguladoras. Por quê? Como eu disse no começo, o que o cidadão brasileiro quer e o que nós brasileiros queremos é que cada vez mais a gente tenha eficiência na prestação de serviço. Ou seja, cada vez mais as investigações sejam rápidas, céleres e deem resultado. O resultado é prender quem cometeu eventuais crimes, que eles sejam realmente punidos. E para isso a gente precisa de especialistas. E quem melhor do que as pessoas do Banco Central e Receita Federal para investigarem crimes financeiros? Eventuais contas e paraísos fiscais. Se aproveitar do conhecimento desses técnicos. Aproveitar do conhecimento técnico dessas pessoas dentro da polícia e também fora dela, fazendo essas parcerias. Então, dá para afirmar que dentro da Polícia Federal não há vaidades em relação a uma categoria, todos trabalham em harmonia? Não, de maneira alguma. Deveria ser. Deveria ser, mas a gente tem muito problema interno. A Polícia Federal, ela tem uma herança de estrutura, que é uma herança de estrutura da época de Dom João VI. Quando Dom João VI fugiu
da invasão de Napoleão, que quando Napoleão tomou Espanha e Portugal, invadiu Espanha e Portugal, Dom João VI fugiu. E fugiu com a segurança da corte. E tinha uma estrutura da segurança da corte. Quem fazia à época a segurança da corte eram os então denominados quadrilheiros, e quando Dom João VI chegou no Brasil, o Brasil não tinha estrutura de segurança. Então, e nem judiciário, né? Montado, estruturado. Então, o que Dom João VI fez? Delegou o poder do rei aos quadrilheiros, para cumprir mandados de busca, mandados de prisão. Daí vem o poder delegado do rei Dom João VI. Daí vem a palavra delegado, né? Então, a gente tem essa estrutura do século XVIII até hoje muito, muito firme, muito forte dentro da estrutura da Polícia Federal. Então, a gente tem 5 cargos policiais. Então, vamos lá. O meu cargo, vou falar do meu cargo escrivão, porque senão depois vão me bater quando sair a entrevista. Mas o escrivão de polícia... Mas o seu sindicato representa todos. Representa todos. Nós representamos todos os cargos da Polícia Federal. Mas, exemplo, o escrivão de polícia, que é o meu cargo, era um cargo extremamente técnico, porque fazia um trabalho que precisava do curso de datilografia. Isso já tem um tempinho, né? Um bom tempo. Então, isso denuncia até a idade das pessoas, mas eu fiz curso de datilografia. Para poder fazer a prova. Para poder fazer a prova. Hoje, não mais se necessita de um curso de datilografia. Qualquer pessoa tem habilidade suficiente para mexer num computador. Aliás, as crianças hoje têm muito mais habilidade do que nós. Minha filha, por exemplo, mexe num iPad, num computador melhor do que a gente. Então, a gente não precisa mais, não há necessidade. Você está perdendo todo um policial que tem um treinamento específico, tem um conhecimento técnico em áreas distintas, alguns formados em direito, outros formados em tecnologia da informação, outros em economia, contabilidade. Você está perdendo esse policial para fazer burocracia, para fazer papel, e não tem mais essa necessidade. A sociedade evoluiu. Né? Então, a gente precisa buscar em outros países como funciona e funciona bem. Hoje a gente tem 8% de eficiência na persecução criminal. Ou seja, de cada 100 crimes cometidos, apenas 8 são resolvidos. Então, se você matar alguém no Brasil, para ser bem pragmático, se eu matar alguém no Brasil e não for preso em flagrante, eu tenho 92% de chance de não cumprir pena. Olha que loucura. Então, é uma impunidade absurda. Então, para a gente melhorar isso, a gente precisa buscar as boas práticas de fora. E uma delas é a meritocracia nas polícias. Então, o policial tem que entrar na base e aí, de acordo com a sua competência e capacitação, ele vai subindo até que ele possa vir a chegar lá em cima num posto de chefia. Essa é uma discussão a nível sindical, ainda não institucional. É a nível sindical e já chegou institucional. Já chegou. Só que a gente tem muita dificuldade, né? A gente brinca que, infelizmente, no nosso meio, a gente tem uma visão muito pessimista. O Brasil vai ter que chegar num nível de violência e impunidade... caos. Beirando o caos, para que a gente possa trazer essas boas práticas de fora. Então, por exemplo, por que nos Estados Unidos um policial, seja ele qual for, uma autoridade, seja ela qual for, ele faz um relatório sobre um crime cometido e entrega direto ao judiciário ou ao Ministério Público, e nós aqui no Brasil não precisamos? Nós já falamos sobre alguns modelos que seriam melhores para o Brasil aqui no programa, né? Temos discutido isso. E então, essa também é a sua opinião, né, da sua categoria, de Sim. que racionalizar a investigação, o cometimento do crime até chegar ao judiciário seria uma forma de melhoria. Trazer para o século XXI. Isso. Me fale mais sobre essa situação. Como é que o que seria ideal para o Brasil? A gente tem um país assim continental, né? E nós temos travas muito grandes no país, ao ponto de eu exigir a mesma estrutura de segurança pública no Acre, onde eu tomei posse, no Distrito Federal, onde eu moro, outra realidade, e que é uma realidade totalmente diferente, e no Rio de Janeiro. Então, se você pegar a estrutura de segurança pública do artigo 144, ela exige que você tenha as mesmas polícias, Acre, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Sendo que são necessidades de segurança pública totalmente diferentes, são realidades regionalidades diferentes, e até você pode evoluir para uma segurança pública, por exemplo, aqui no Distrito Federal, muito parecida com o Chile, uma polícia de proximidade,
No Acre, o maior problema é a fronteira com Bolívia e Peru. No Rio de Janeiro, nós vivemos uma situação totalmente excepcional, onde há uma endemia, uma pandemia de corrupção. Então, precisa de algo muito diferenciado para o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa saber trabalhar isso. Nós somos um país continental. Para além disso, nós temos boas práticas, nós temos o ciclo completo de polícia, traduzindo, é aquilo que a gente falou e que a gente vê no Netflix, ou que a gente vê E não é só no Netflix, não é só em países americanos, na América, na Europa. O Chile, nossos vizinhos, né? Nós temos países que o Chile tem uma eficiência de mais de 90%. Então, o Chile, quando você chega com um crime, para contar para o policial que você sofreu uma agressão, você tem 90% de chance daquela agressão ser resolvida. Eu costumo brincar com o pessoal da seguinte forma, no que diz respeito à segurança pública. Quando roubam o seu celular, roubo mesmo, não furto, roubo, mão armada, uma faca ou um revólver, você vai à delegacia? 90% das pessoas me respondem, não. E eu estou sendo bonzinho com 90%, tá? Aí eu pergunto para elas assim, por quê? E as pessoas intuitivamente respondem. Porque eu não vou ter meu celular de volta, porque a pessoa não vai ser presa, porque eu vou gastar 5 horas da minha vida numa delegacia e vou sair com um bolo de papel. Então isso é muito ruim. A pessoa vira e fala, muitas pessoas viram e falam, Flávio, eu vou na empresa de telefonia, que em 15 minutos eu resolvo, eu bloqueio o celular e pago R$300, bloqueio, saio com um celular novo falando de novo. Está resolvido o meu problema. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, da segurança pública, não estamos resolvendo o problema do cidadão. Esses crimes comuns, corriqueiros, são subnotificados. Ou seja, a polícia fala que teve 3 mil, mas na verdade teve 10 mil. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que buscar melhorar essa prestação para a sociedade. Segurança pública é prestação de serviço à sociedade. Se nós estamos prestando mal, nós temos que melhorar. E como é que a gente melhora? Olhando de onde funciona e trazendo para cá. Então é mais uma instituição, dá para dizer assim, né, que concorda com o modelo do ciclo completo. A Polícia Federal também enxerga isso como uma necessidade de mudança no país. Sim, eu posso falar por 90% da Polícia Federal. Tem 10% da Polícia Federal, principalmente os gestores, que não querem abrir mão porque eles entendem que é perda de poder. E aí a discussão é essa. É uma discussão de perda de poder. Só que, em vez da gente discutir perda de poder, nós temos que discutir, como eu falei, a necessidade da sociedade. É o retorno para o cidadão. O retorno para o cidadão. Quem paga o nosso salário são os impostos que a gente paga, de todos os cidadãos. Então a gente tem que buscar isso, e não ideais corporativos ou sonhos de poder para aquele determinado órgão, para parcela daquele determinado órgão. O que a gente tem que buscar é o melhor para a sociedade brasileira. Eu tenho certeza que todo brasileiro quer uma segurança pública como a do Chile, como a de Portugal, como a dos Estados Unidos, a do Canadá, e a gente tem muita dificuldade com isso. A gente tem que chamar a sociedade para que a sociedade se apodere disso. Fale, olha, eu quero uma segurança pública como a segurança pública, por exemplo, do Canadá. Eu mereço, eu pago imposto e mereço. Eu quero ter. Nosso telespectador já está ciente. Queria te agradecer, Flávio, por mais esse reforço, né, da nossa segurança, mais ideias, saber que a Polícia Federal também é parceira nas lutas aí para melhorar a segurança e a cidadania do país, tá? E um último recadinho, rapidinho, ao nosso telespectador. Que vocês podem contar com os policiais federais, os representantes dos policiais federais, que nós vamos estar o tempo inteiro buscando a melhoria da segurança pública, buscando combater o crime. E como eu falei lá no começo, nós temos 3 grandes áreas. Então, para que a gente exerça essas 3 grandes áreas, que é fronteira, controle e também combate aos crimes em área federal, corrupção, etc., a gente precisa do apoio de vocês. Então, é uma via de mão dupla. Nos apoiem, que nós estaremos sempre aqui apoiando vocês. Obrigada pela nova visão aí da Polícia Federal. Obrigado. Até logo e até a próxima semana com mais um Segurança e Cidadania.